Fala pessoal, aqui é o Juvenal. Tivemos aí uma semana cheia de narrativas, né? Com Fed, recompra de títulos, gente falando aí em QE e também, para finalizar a semana, uma forte queda aí na sexta-feira, puxada por medo no setor de inteligência artificial. No vídeo passado, antes da reunião do Fed, eu expliquei o porquê o discurso não move o ciclo e hoje, agora no pós-reunião, vamos entender o que o Fed realmente fez, por que o mercado caiu e se algo estrutural mudou no Bitcoin. Também, se você quiser parar de operar a manchete e começar a operar o fluxo real, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo. Bom, desde quarta-feira, aí muita gente dizendo a mesma coisa, tá? Que o Fed começou a recompra de T-bills em dezembro e o que começou. Só que não, tá? O próprio Fed deixou isso bem claro, que o que foi anunciado são compras técnicas de T-bills, chamadas de Reserve Management Purchase. O objetivo aí não é um estímulo econômico, nem uma injeção direta em ativos de risco. É uma gestão de reservas e funcionamento do mercado monetário. O Fed ele fez questão de diferenciar isso do QE tradicional. Não estamos falando aí de uma compra de longa duração para forçar aí os juros para baixo. Estamos falando de títulos curtos para evitar aí um aperto operacional no sistema. O mercado chama isso de quê? Porque ele precisa de uma narrativa simples. Mas a liquidez que move o ciclo, ela não nasce aí de um comunicado, ela aparece no fluxo, ela aparece com o tempo. Dito isso, também não dá para a gente ignorar aí uma coisa. Eu vi muita gente falando que a liquidez entrou, que o QE começou, que agora é só pump. Isso é completo exagero, tá? Mas também dizer que isso aí não significa nada também é errado. Porque esse tipo de recompra, ela mostra que o sistema começou a apertar. Porque o Fed ele só faz esse tipo de movimento quando ele percebe que o nível das reservas está ficando desconfortável aí para o funcionamento do mercado. Então, sim, é um primeiro passo, ainda não é aquela liquidez que vai fazer os ativos de risco explodirem, ou aí as altcoins ir para a lua, mas já começa a indicar aí um aperto, que aquele aperto máximo ficou para trás e o sistema já começa a reagir. E a direção do mercado aí aos poucos já começa a mudar. Aquela liquidez grande ela não entra de uma vez, ela vai entrar em camadas. E esse movimento que a gente está vendo agora é o começo desse processo e não o fim dele. Tá? Outro ponto importante também desse movimento é como ele muda a qualidade do risco. Isso não significa que não teremos correções, também não vai significar que não vamos ter drawdown, muito menos significar aí que o mercado não pode ir mais fundo do que já está. Tá? O que muda agora é outra coisa. É que aquela fase de liquidez que era extremamente apertado, aquele mercado seco, aquele mercado sem fluxo, praticamente matou as altcoins, aquilo já começa a ficar para trás. Não porque agora está tudo resolvido, tá? Mas porque o sistema aí já começou a reagir. Isso aí traz agora então uma segurança para alocações responsáveis. Não aquela alavancagem cega, não para dar all-in agora, mas uma alocação com visão de ciclo. Tá? Aquela fase maluca de injeção de liquidez, ela não começou, mas esse movimento já começa a indicar que ela pode estar se aproximando. O mercado agora ele começa a sair do modo de sobrevivência e ele começa a entrar agora no modo de posicionamento. Agora, vamos falar dessa queda aí de ontem, de sexta-feira, né? O gatilho não foi o Fed não tem nada a ver com isso. Foi mais aí um medo no setor de inteligência artificial. A Oracle divulgou resultados aí abaixo do esperado e mostrou um aumento forte de gastos em infraestrutura de inteligência artificial. Isso aí reacende esse receio do setor que estamos numa bolha de inteligência artificial e esse investimento pesado que estão fazendo não está tendo um retorno proporcional aí no curto prazo. Aí isso puxa a Nasdaq para baixo, contamina todo o sentimento do mercado, né? E o Bitcoin também e as criptos que são vistas aí como um ativo de risco,
vão junto, acabam indo junto, tá? Isso não é estrutural, isso aí é só uma versão a risco pontual que acontece, típica aí de um mercado que está esticado. Apesar do Bitcoin não estar esticado, a bolsa que estava esticada, mas o mercado acaba acompanhando, tem muita correlação entre Nasdaq e mercado de cripto. Vamos rapidinho para o gráfico, só para a gente dar uma olhada estruturalmente como é que a gente está. Vindo aqui para o gráfico semanal, que é o que mais importa, tá? Porque a gente pensa em operar ciclo, não operar movimentos curtos. Se a gente vir aqui, a gente vê a média de 50 ainda longe, não passamos para cima dela, média de 100 estamos segurando acima, ainda não passamos para baixo, então estamos nesse período lateral, no meio das duas médias importantes que podem definir aí um movimento de mais médio prazo. Nada aconteceu, então basicamente estruturalmente nada mudou. É esperar e seguir, a estrutura do mercado continua exatamente a mesma. Resumindo tudo, o Fed não anunciou um QE tradicional, a recompra desses T-bills é uma medida técnica e a queda de sexta foi por medo ligado à inteligência artificial e não à macro. Tá? E ao mesmo tempo aí, esse movimento já mostra que aquela fase mais apertada de liquidez já começa a ficar para trás. Ainda não é euforia, ainda não é excesso, mas o caminho interessante aí já começa a se desenhar para a gente. Tá? E agora aí, mais do que nunca, a estratégia é paciência. Se esse tipo de leitura que eu faço te interessa, se você gosta disso, dá like, segue o canal e a gente se vê no próximo vídeo.